Um homem cristão muito pobre foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa influente na política e, por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem foi levado a julgamento, já temendo o resultado, a morte. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo desta história. O juiz, que também foi comprado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado para que este provasse sua inocência. Eu sei que você é um homem de fé e por isso vou deixar sua sorte nas mãos de Deus. Vou escrever num pedaço de papel a palavra inocente e no outro pedaço a palavra culpado. Você sorteará um dos papéis e aquele que sair será o veredicto. Deus decidirá seu destino, disse o juiz com falsa piedade. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis, mas em ambos escreveu culpado, de maneira que naquele instante não existia nenhuma chance de o acusado se livrar da forca. Não havia alternativas para o pobre homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou alguns segundos e, sentindo a presença de Deus, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados com a atitude do homem. Mas o que você fez? E agora? Como vamos saber o seu veredicto? É muito fácil, respondeu o homem com calma. Basta olhar o outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o contrário. Então, imediatamente o homem foi liberado. Moral da história: por mais difícil que seja uma situação, não deixe de acreditar até o último momento na justiça de Deus. Saiba que para qualquer problema há sempre uma saída. Não desista, não entregue os pontos, não se deixe derrotar. Vá em frente apesar de tudo e de todos. Creia que pode conseguir. Essa história nos leva a refletir sobre a justiça, a fé e a intervenção divina. Ao mergulharmos na riqueza dos ensinamentos bíblicos, podemos encontrar paralelos claros com essa história e extrair uma profunda moral que destaca a importância da justiça, especialmente a justiça divina. A Bíblia é repleta de referências à justiça. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus é retratado como o juiz supremo e justo, e sua justiça é celebrada como a pedra angular da fé. No livro de Provérbios 21, verso 15 diz: fazer justiça é alegria para o justo, mas é terror para os que praticam o mal. Isso ilustra vividamente a luta de um homem em busca de justiça e, em última análise, coloca sua confiança em Deus. Essa confiança é um tema recorrente na Bíblia, com histórias de personagens bíblicos que enfrentaram desafios semelhantes. Um exemplo notável é a história de José, filho de Jacó, que enfrentou uma série de injustiças. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado falsamente de tentativa de estupro e jogado na prisão injustamente. No entanto, José manteve sua fé em Deus e, ao final, a justiça divina prevaleceu. Ele se tornou o governador do Egito e pôde perdoar seus irmãos, reconhecendo que, embora os homens possam causar injustiça, Deus trabalha de maneiras misteriosas para restaurar a justiça. O Salmo 9, do verso 16 ao 17, nos oferece um entendimento profundo da justiça divina. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios são apanhados nas obras de suas mãos. Higaion. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Esses versículos ressaltam que Deus é conhecido por sua justiça, e a história do julgamento injusto destaca a fé do homem que confiou que a justiça divina prevaleceria, apesar das circunstâncias terríveis. Embora os ímpios possam temporariamente triunfar, o Salmo nos lembra que, no final, a justiça divina será feita. Isaías 30, verso 18, nos lembra da paciência e misericórdia de Deus na busca da justiça. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Isso ilustra a confiança do homem na justiça divina.
mesmo quando todos os indícios apontam para sua condenação. Ele espera que Deus intervenha e faça justiça. A passagem de Isaías nos assegura que o Senhor é um Deus de justiça e que todos aqueles que nele esperam serão bem-aventurados. Isso destaca a importância de manter a fé mesmo nos momentos mais sombrios. O homem na história enfrentou um desafio de fé, semelhante aos muitos desafios de fé que encontramos na Bíblia. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus para sacrificar seu próprio filho, Isaque. Este era um teste de fé extremo, no qual Abraão teve que confiar na promessa de Deus, de que ele proveria. No último momento, Deus interveio e providenciou um cordeiro para o sacrifício, demonstrando que a justiça divina estava presente. O Salmo 37, do verso 5 ao 6, nos lembra da importância de confiar em Deus e entregar nossos caminhos a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Isso ecoa a atitude do homem na história, que diante de um dilema impossível, entregou seu destino nas mãos de Deus. Ele confiou que, independentemente das circunstâncias, Deus faria justiça brilhar como a luz do meio-dia. A entrega de nosso caminho a Deus é um ato de fé, que muitas vezes é recompensado com sua intervenção justa. Muitas pessoas inocentes foram condenadas por falsos testemunhos, por interesses políticos, por preconceitos sociais, por ódios religiosos, por invejas pessoais. Muitas pessoas sofreram nas mãos de juízes corruptos, de autoridades opressoras, de inimigos cruéis, de falsos amigos. Muitas pessoas clamaram por justiça, por misericórdia, por perdão, por libertação. A Bíblia nos mostra que Deus é o único juiz justo e verdadeiro. Ele conhece todas as coisas e julga com retidão. Ele não se deixa enganar pelas aparências e nem se impressionar pelos poderosos. Ele defende a causa dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Ele castiga os ímpios e recompensa os justos. Ele é o Deus da justiça e da santidade. A Bíblia também nos mostra que Jesus é o único inocente que foi condenado injustamente. Ele foi acusado de blasfêmia, de sedição, de feitiçaria. Ele foi julgado por Pilatos, por Herodes, pelo Sinédrio. Ele foi rejeitado pelo povo, traído por Judas, negado por Pedro. Ele foi açoitado, coroado de espinhos, crucificado. Ele sofreu a morte mais cruel e humilhante que um homem poderia sofrer. Mas Jesus não se revoltou contra o julgamento injusto que recebeu. Ele não se defendeu das falsas acusações que lhe fizeram. Ele não amaldiçoou os seus algozes, nem pediu vingança aos seus inimigos. Ele não desistiu da sua missão, nem abandonou a sua fé. Ele confiou em Deus e entregou a sua vida nas mãos dele. Ele orou pelos seus perseguidores e pediu perdão pelos seus pecadores. Ele cumpriu a vontade do Pai e realizou a obra da salvação. Jesus foi o único inocente que foi condenado injustamente, mas também foi o único que ressuscitou dentre os mortos. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus o fez Senhor e Cristo, Rei e Salvador, Juiz e Advogado. Deus o glorificou e o honrou diante de todos. Deus o vindicou e o justificou perante o mundo. Jesus é o nosso exemplo de como devemos enfrentar o julgamento injusto que podemos sofrer neste mundo. Ele nos ensina a confiar em Deus e a esperar pela sua justiça. Ele nos ensina a perdoar os nossos ofensores e a orar pelos nossos adversários. Ele nos ensina a amar os nossos inimigos e a fazer o bem aos que nos odeiam. Ele nos ensina a ser mansos e humildes, pacíficos e bondosos, fiéis e corajosos. Jesus é também a nossa esperança de que um dia haverá um julgamento justo para todos. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos, para separar os bons dos maus, para recompensar os seus servos e punir os seus inimigos. Ele estabelecerá o seu reino de justiça e de paz, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem luto. Ele nos dará uma nova vida, uma nova glória, uma nova herança. Eu sou Rick Oli, o autor da adaptação desta história e locutor do canal Homem de Honra. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu criei essa adaptação com muito carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like,
Se inscreva no canal Homem de Honra e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.